Outra pessoa muito especial para dar seguimento nessa dobradinha aqui desse painel de abertura. O Jean, nosso querido Jean, ele é colunista no Jornal Visão de Negócios, tem a coluna Sociedade em Movimento, que a cada 15 dias, aos sábados, traz um novo texto incrível para a nossa reflexão. Então, eu deixo o convite para que vocês acompanhem. Então, para apresentar o Jean, ele é empreendedor social, consultor empresarial, educador e músico. Possui mais de 40 anos de trajetória profissional transitada entre o meio corporativo e o terceiro setor, atuando em campos tão distintos como cultura, ação social, educação ambiental, desenvolvimento organizacional, mobilidade juvenil, segurança alimentar, desenvolvimento rural, estratégia e marketing, associativismo e empreendedorismo. É bacharel em Direito pela USP e possui especializações em gestão do terceiro setor, desenvolvimento local, sociodrama pedagógico, design de e-learning, assistência técnica e extensão rural, marketing de serviços e design de permacultura. É dirigente da ONG Mater Dei, de Atibaia, onde coordena programas de cooperação, inserção socioprodutiva e sustentabilidade. Então, como vocês veem, ele tem muito a conversar aqui com a Renata, eu vou passar a palavra para ele, e, no final, a gente abre para algumas perguntas de vocês também, tá bem? Jean, por favor, muito obrigada. Uma salva de palmas para ele. Bom, pessoal, quero dar bom dia. Bom dia? Bom dia! Oh, legal. Não pode fugir aqui muito do púlpito, né? É aqui mesmo? Beleza. Então, eu vou ficar aqui sustentável no púlpito, senão a gente não consegue fazer a filmagem. Prazer estar aqui. Queria agradecer, Lina, todo o esforço que a gente tem empreendido aí para o jornal acontecer, o jornal ser uma realidade na nossa região. Como eu falei agora há pouco numa entrevista, é uma região que atrai empresas, mas a gente ainda não conseguiu criar um coletivo empresarial. A gente ainda não consegue ter um diálogo mais intenso, principalmente com as indústrias que vêm para a nossa região. E eu acho que essa iniciativa do Fórum é mais um passinho que a gente dá para estreitar um pouco mais esse diálogo com este parceiro tão importante, que traz emprego, que traz desenvolvimento, mas que também a gente quer chamar para discutir o desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? Valorizando a região e valorizando também o esforço e o investimento que essas empresas estão fazendo a se deslocar aqui, sul de Minas e região Bragantina. Tá? Eu vou pegar um pouco carona no que a Renata já falou, para trazer algumas provocações aqui. Tá muito escuro aí, mas dá para ver? Tudo bem? Que ficou. Essa aqui é a Ilha de São Domingos. E eu queria, como a Renata falou da Paris Smart de 2050, eu quero trazer o que um mal passado faz com o presente. A Ilha de São Domingos abriga 2 países, República Dominicana e o Haiti. E são 2 países que tiveram uma colonização europeia, de 2 países colonizadores, Espanha e França, de origem católica, 2 países que tiveram a sua independência mais ou menos ao mesmo tempo. 90% da população desses países é de africanos que vieram como escravos para trabalhar em lavoura ou no extrativismo. E os 2 países tiveram, de meados do século XX para frente, ditaduras de direita muito violentas. Tá? Só teve uma diferença. A República Dominicana, nos anos 60, o ditador, que agora não recordo o nome, ele falou assim: se a gente não preservar as nossas florestas, nós não vamos ter água e nós vamos perder um grande patrimônio natural que amanhã pode alavancar uma atividade turística, enfim. E essa foi uma escolha que fez toda a diferença. A República Dominicana hoje ser um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe e o Haiti ser um dos países mais pobres do mundo. Tá? Então, exatamente onde está essa mancha verde é o que garante
o patrimônio natural que alicerça, em grande parte, a atividade turística da República Dominicana. Enquanto que o Haiti fez uma prática de extrativismo, pura e simples, tá? Madeira para exportação, e hoje tem problema de água, hoje tem problema de déficit de desenvolvimento. Então, esse é o retrato atual de um grande erro e de uma falta de visão de sustentabilidade, escolhas erradas de 60, 70 anos atrás. Vamos em frente? Eu queria falar um pouquinho do como as empresas enxergam essa questão do papel que elas têm na responsabilidade socioambiental. Depois de trabalhar um pouco, eu fiz aqui uma classificação algum tempo atrás, que nós temos 4 modelos de empresas, né? Aquela que tem uma intervenção burocrática, ou seja, só cumpre a lei. Que bom que alguém cumpre a lei, né? Como diz o empresário, mas eu registro todos os meus funcionários. Poxa, que legal, você é um tremendo empresário. Mas isso é obrigação, né? Olha, não, eu tenho o alvará de funcionamento. Bacana, você quer ganhar uma medalha por isso? Tá? Mas, na verdade, tem um monte de gente que não faz, e por isso que nem entra na classificação. Mas a empresa burocrática, ela, em algum momento, ela começa a perceber que nem sempre aquilo que ela faz é suficiente para ter uma interação maior com o contexto. Ela começa a perceber que algumas práticas podem ser interessantes para agregar valor junto ao seu cliente, junto ao seu fornecedor. Vem a fase da experimentação. Eu faço alguns testes. O marketing começa a divulgar essas iniciativas. Eu faço uma reciclagem de lixo, eu mudo um layout, eu ponho crio alguns benefícios para a minha equipe de colaboradores, mas ainda é uma fase de experimentação. Quando as empresas percebem que isso é interessante, que impacta o negócio, entra numa fase de consciência, onde aí sim a empresa começa a ter investimentos mais consistentes em ações de responsabilidade socioambiental. Dependendo do porte da empresa, essa é a época que você monta o seu instituto empresarial, sua fundação, né, e que vai direcionar recursos da empresa para uma ação que tem um interesse que impacta na comunidade, interna e externa. Suficiente? Não. A empresa pode ter um passo além, que é uma ação mais transformadora. Eu acho que a Renata puxou bem. É a empresa que se engaja de uma forma diferente para gerar um impacto de médio e longo prazo, tanto no seu público interno, quanto no ambiente externo que ela opera. Tá? O ESG ele vai começar a acontecer dentro da empresa na transição dessa fase de consciência para a empresa transformadora, porque não é simplesmente financiar uma ação externa, é cortar na própria carne, é mudar o teu modelo de produção, é mudar a sua forma de venda, a sua forma de relacionamento com o mercado, a sua forma de relacionamento com o público interno. Ou seja, eu preciso que a empresa esteja num outro patamar de consciência, senão ela não vai transformar absolutamente nada. Vamos lá, chefia. E aí vem a grande questão, né? No modelo capitalista, a gente está há mais de 100 anos trabalhando para lucro, maximizar lucro. Eu preciso dar resultado e ganhar dinheiro. A empresa nasceu, foi criada para ganhar dinheiro. Como é que eu vou conseguir virar a chave e dizer, não, agora a minha empresa tem um propósito que é uma causa coletiva? Olha o drama que isso é para uma empresa. Como é que eu vou simplesmente deixar de ser um modelo extremamente competitivo para trabalhar em paralelo, ao mesmo tempo, um modelo cooperativo? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Semana passada teve um fórum na ESPM e foi apresentado um case interessante. O fórum é Marketing Relacionado à Causa. E foi feita uma pesquisa junto
a empresários para ver como é que eles enxergavam a questão do ESG. Pesquisa super interessante, longa, tá disponível na internet. Mas eu queria puxar uma coisa legal. Metade dos empresários executivos com poder de tomada de decisão acreditam que a empresa tem que dar lucro. Tá? E metade entendem que o ESG é um caminho onde lucro e propósito podem andar juntos e o ESG pode ter o pendão de mudar o negócio da empresa. Tá? Uma unanimidade, todos os empresários acham que a ausência de uma ação de responsabilidade socioambiental pode, eventualmente, trazer um capital negativo para a empresa. E são dois grandes temores. Né? Primeiro, e se muda o panorama de negócio e eu estou num alto investimento social, como é que eu tenho que fazer? E aí vem, numa crise, eu vou ter que repactuar isso dentro da organização para poder, de fato, manter a lucratividade e, ainda assim, manter um propósito social, ambiental e de governança da empresa. A outra questão, o ESG dá um tremendo trabalho para você controlar. Como é que eu sei o que está dando resultado? Como é que eu sei o que está dando impacto? Como é que eu mudo a cultura interna da minha organização do ponto de, desde o alto executivo até o meu pessoal de linha de frente, entenderem da mesma forma o que a empresa está querendo propagar? Né? Então, vamos lá. Eu tenho toda uma organização, uma rede de lojas montadas, e a gente viu a semana passada, uma vendedora faz uma ação de racismo dentro de uma empresa e queima completamente o nome da empresa, do shopping, todo o entorno. Então, se eu não engajo o meu contexto inteiro de funcionários, eu não consigo gerar a mudança cultural necessária. Tá? Eu tenho um colega dentro de uma empresa que ele está coordenando um projeto de cultura de paz na escola, lá na cidade dele, e ele sai do emprego dele e vai para um stand de tiro. Ok? Então, eu falo, poxa, que legal, né? Um funcionário não pode ter uma vida corporativa e depois ter uma praxis na sua vida pessoal que não combina com aquela. Né? Então, a história do greenwashing, né, que a Renata falava, a narrativa que não corresponde à ação, principalmente nessa questão de governança, de gerar uma cultura transformadora e engajada dentro da empresa, talvez seja o maior desafio do ESG. E aí vem, né, os 3 Cs que a gente está trabalhando muito. Para o ESG ser possível, eu tenho que ter a convicção de fazer. A EDP, que é uma empresa que eu já tive prazer de prestar serviço, ela só conseguiu começar a trabalhar o ESG quando criou uma vice-presidência. Porque se a coisa não saísse do nível da alta direção da empresa, não virava. Tá? Então, eles já estavam avançados, né? Eu acompanhei todo um processo de implantação de código de ética lá. Mesmo assim, não era suficiente, precisava uma tomada de decisão vinda de cima, para ganhar convicção que a empresa quer fazer. Depois, a coerência das ações, para você evitar essas narrativas do purpose washing ou greenwashing, e a consistência e o direcionamento das ações. Virando. E aí vem um pouquinho, né, o que eu queria trazer. Se as empresas têm uma grande dificuldade de virar essa chave do modelo competitivo de lucro para um modelo da empresa com propósito, as ONGs já fazem isso a vida inteira. A ONG já nasceu com propósito. A ONG nasce com propósito. Ok? Então, ela tem uma causa, a causa vira uma missão, que é um statement, que eu ponho no papel, aqui vim a serviço do que eu estou. Isso motiva as pessoas que trabalham na ONG, voluntários ou colaboradores. As ações da ONG fazem sentido, e aí vem a questão da coerência. Não adianta também a ONG ter um discurso, também não ter a prática, né? Mesma coisa. Mas o foco é sempre no interesse coletivo. A ONG não distribui lucro. A ONG precisa gerar recurso, captar recurso, para poder executar ações. Mas nós não temos um sócio
que leva dinheiro para casa, como eu tenho numa empresa um investidor, um shareholder. E aí eu tenho o interesse coletivo, né? A ação da ONG, ela não beneficia só o seu usuário, ela beneficia a sociedade como um todo. Outra razão interessante que as empresas podem se inspirar no modelo das organizações não governamentais, a gente está muito acostumado a trabalhar sem grana. Tá? Você tem uma ideia legal, até captar o recurso, tá, é um parto danado. E aquela ansiedade de começar, você começa a fazer sem grana. Vai no voluntariado. Faz um puxadinho. Eu vi um centro de educação ambiental ser montado em Piracicaba sem um centavo. Tá? O Lilo, o parceiro lá que montou, falou, espera aí, vamos achar aqui o material. Ele bateu em tudo que era porta de secretaria da prefeitura, empresa, captou sucata, arrumou caminhão emprestado, chamou os artistas da cidade, montou, sem um tostão. Ou seja, a missão fazia sentido para todo mundo se engajou. Tá? O cliente, e aqui tem uma coisa muito legal, né? A nossa organização trabalha com crianças, jovens, idosos, mulheres e comunidades. E cada cliente desses precisa de um tratamento diferente, precisa de uma metodologia diferente. Então, eu vou trabalhar lá com jovens, todo dia tem que trazer novidade. Eu vou trabalhar com o idoso não quer que mude nada, pode mudar nada, zona de conforto. Eu trabalho com mulheres falando de saúde, beleza, bem-estar, é uma abertura para conversa maravilhosa. Na hora que a gente vai falar de violência, agressão, direitos, todo mundo se cala. E para cada situação dessas, a gente tem que ir desenvolvendo uma linha de diálogo, uma metodologia, um jeito de abordar e entender por que esse cliente ele faz parte da produção do serviço que a gente entrega. Tá? Se ele não quiser fazer, eu não consigo gerar resultado, gerar impacto. Tá? Então, nós fizemos um programa de horta recente, um projeto piloto. A primeira pergunta que a gente fez, escuta, vocês vão cuidar da horta depois? Porque fazer o curso de horta é super legal, super divertido, bacana. Quem vai cuidar da horta? Né? Então, se não, é óbvio que ninguém está cuidando da horta. Né? Então, agora nós estamos tendo que achar uma outra alternativa para ir lá e cuidar da nossa horta-escola, porque senão isso faz parte de envolver o seu cliente, o seu usuário, na produção de serviço. Vamos lá? As ONGs, né, em tese, praticam a tolerância, o respeito. A gente trabalha com garantia de direitos. A gente não pode se dar o luxo de ter nenhuma forma de intolerância, seja qual for, de faixa etária, de classe social. Tem colaboradores que já não trabalham com a gente, que um dia lá, sem querer, falou assim, mas para quem está muito bom. Opa, falando do nosso usuário, que nós estamos atendendo, que a gente rala para atender bem, como assim está muito bom? Não dá para trabalhar numa ONG se você tem esse tipo de pensamento. Tá? E a gente tenta também, sempre que possível, entender os limites do nosso usuário. Então, às vezes, a gente faz ações que são extremamente frustrantes. Qualificação profissional, de você trazer, ficar 6 meses com a pessoa, dar capital semente na mão dela para ela poder empreender a atividade dela, e 6 meses depois, essas pessoas não conseguiram andar. Né? Esse tempo, na área ambiental, né, Vinícius? Frustrante. Vinícius está aqui, presidente da Simbiose, sabe muito bem o que nós estamos falando, vai palestrar hoje também. Área ambiental, tudo que a gente faz, a gente perde. Você vai lá, briga, perde. Você vai lá, perde. 10 anos de militância do Comitê de Bacia, eu só ganhei inimigo. Mas não desisti, não. Achei bem divertidas as brigas. Mas a gente perde todas, porque nós estamos brigando contra governo de Estado, Sabesp, empreiteira. Por que eu vou fazer recuperação de mata ciliar se é mais fácil eu pegar uma empreiteira para desassorear o rio, que dá propina para todo mundo?
e dar ganho para todo mundo. Então, são lutas bem difíceis da gente ganhar, mas a gente não largou o osso, não. Uma outra coisa legal, né? Os colaboradores de uma ONG, normalmente, sabem a serviço do que estão, porque ninguém vem trabalhar numa ONG para ganhar dinheiro. Você não vai ganhar bem, vai para o mercado corporativo, você vai ganhar melhor, mas quem está muito motivado, porque aquilo faz sentido, ok? Mesmo nesses projetos onde tem uma grande dificuldade, a gente sabe porque está lá e a gente sabe aonde a gente quer chegar. Enfim, acho que uma última coisa importante, as ONGs, elas só funcionam e dão resultado se elas tiverem uma sensibilidade muito grande para os grupos e territórios onde elas estão inseridas. Tá? Então, a gente fez um trabalho dentro de um conjunto habitacional de Sorocaba, que não é nossa cidade, não é nosso território. A gente gastou 3 meses só para entender o que estava acontecendo ali. 3 meses não é nem de diagnóstico, tá? É indo lá, sentando, convivendo, batendo papo. Mas depois de 3 meses, a gente conseguiu identificar quem eram as pessoas-chave que podiam, dentro daquele conjunto habitacional, trabalhar de uma forma intensa, segura, focada, para fazer uma ação escolhida por eles, que por acaso foi a implantação de reciclagem e compostagem no modelo piloto que serviu para todos os prédios. Bacana, mas se a gente não tivesse essa disponibilidade de ouvir, de conversar, de entender, a gente ia lá e implantava o que a gente achava que era legal e depois não ia virar nada. Num projeto de educação ambiental aqui em Bragança, a gente todo animado lá para um bairro, nossa, o bairro precisa isso, precisa aquilo, e na primeira reunião alguém levanta a mão e fala assim, olha, o bairro está cheio de cobra. Cobra, num bairro urbano, está cheio de cobra. Ó, mataram 2 cobras aqui, que apareceu uma outra lá. E aí fomos entender por que tinha cobra no bairro. Tinha cobra porque tinha um terreno fechado, todo mundo jogava lixo, o lixo trazia rato, alguém jogou uma cobra lá, a cobra procriou, eu sei que o bairro estava cheio de cobra, e ninguém tinha organizado uma ação para resolver o problema da cobra, que na verdade era resolver o problema do rato, que era resolver o problema do lixo. A hora que está entendido o problema, a solução foi fácil. Quem é o dono do terreno? Prefeitura, bombeiro, chama a Secretaria do Meio Ambiente, coleta as cobras, acaba com o lixo, o rato some, resolve o problema. Tá? E aí vem a questão que eu acho que é fundamental para resolver problema. Se eu não tiver um modelo cooperativo enquanto ONG, eu não sobrevivo na sociedade. Então, a ONG não pode se dar o luxo de ir lá e brigar com a prefeitura, por exemplo. Mesmo que você não tenha nenhuma ação com a prefeitura, mas é um mau negócio você brigar com quem pode prejudicar, ou com, eventualmente, quem pode te ajudar em alguma ação. Não importa se você gosta ou não do prefeito, se você comunga ou não da mesma ideologia política, não vá brigar com o chefe do executivo municipal. Ok? Se você tem uma grande organização, eu não concordo com essa organização, porque essa organização, beleza. Eu acho até que você pode ter uma linha ideológica, dizer, olha, eu não trabalho com determinadas empresas porque não comungam da mesma visão que eu. Mas nós não podemos nos fechar tanto no terceiro setor que a gente não consiga captar recurso em lugar nenhum. Né? Ou, para pegar um exemplo de Itapetininga, que uma ONG, uma das 2 únicas ONGs de defesa de animal da cidade, foi denunciada como uma ONG de esquerda, porque eles votaram no PT. E essa ONG deixou de receber doações. Isso é tudo que a gente não quer quando a gente trabalha cooperação. Porque o cachorro de rua lá continua na rua, tá? A ONG tem menos recursos, é menos cachorro na rua. Quem que está se prejudicando é toda a sociedade. Tá? Então, nós não podemos nos dar o luxo de jogar, se eu pudesse escolher um esporte que simbolizasse cooperação, xadrez, pôquer, ok?
talvez Fórmula 1, que você tem que muitas vezes acelerar para ter resultado, mas definitivamente não é boxe. Né? Quando você luta boxe, todo mundo sai machucado e não dá resultado nenhum. Só um ganha também. Né? Vamos lá? Vou puxar um dos ODS, que é parcerias e meio de implementação. Eu acho isso o mais importante, porque ele viabiliza os outros 16. Se a gente quer, de verdade, resolver problema, nós não vamos resolver problema sozinho. Né? Como fala lá o Raul Seixas, não se vence uma guerra lutando sozinho. Tá? Não adianta achar que a culpa é do outro e evitar o aperto de mão de um possível aliado. Tem um monte de problema no mundo, a começar que a gente tem 8 bilhões de pessoas essa semana. E o tempo que levou para fazer crescer de 7 para 8 bilhões é metade do tempo que levou do 6 para o 7. Ou seja, daqui, em 2050, a gente pode ter 11 bilhões de pessoas no mundo. Tá? E aí, todos os desafios de violência, de pobreza, de fome, tá? Que não são invenções da esquerda, são problemas reais, são problemas que estão afligindo. Renata falou, tem gente que não atravessa a ponte. Aqui também, viu, Renata? Ninguém atravessa Fernão Dias. Então, são 2 mundos. Okay? E a gente tem que achar, nas parcerias, o meio de superar essas dificuldades para, de fato, a gente ter uma sociedade melhor. Não sei se para a gente, mas é o legado que a gente vai deixar. Quero trazer um exemplo. Vamos lá? Nós esperamos passar agora as eleições. Nós temos uma intervenção em Indaiatuba, e lá a gente está exercitando esse modelo, vai começar agora, no fim do ano, a primeira reunião de prospecção, que é um escritório de projetos. Uma metodologia que a gente já testou no Vale do Ribeira e no Sudoeste Paulista, em modelos regionais, que é pensar o seguinte, quem vai resolver problema não é o governo, não é a empresa, mas é a soma desses interesses, porque se eu pegar a universidade, a imprensa, a sociedade organizada, o meio corporativo, cada um tem um objetivo nesse processo. Então, vamos partir o que são os espaços de cooperação, quais são os problemas que, de fato, afetam toda a sociedade, e vamos, em cima desses problemas, começar a criar as comunidades de solução. Como eu falei lá do exemplo da cobra, a hora que está identificado o problema, eu começo a costurar os parceiros para resolver o problema. Então, se a gente conseguir, dentro de uma cidade, identificar quais são as prioridades, o que precisa de investimento, qual é o investimento, e engajo uma série de parceiros dentro de uma metodologia onde eu vou fazendo a comunhão das agendas de prioridade, eu facilito a estrada e acelero o processo de solução de problemas. E aqui é legal que as empresas que estão mais engajadas no modelo de ESG vão encontrar os parceiros para que, de fato, façam uma ação efetiva. Às vezes, eu vejo empresas que geram um fim em si mesmo. Né? Então, o Instituto Empresarial é montado, ele recebe o recurso da empresa, e, não raro, esse instituto volta a prestar serviço para a própria empresa. Então, ele fecha uma cadeia, mas ele não está beneficiando necessariamente a sociedade. Né? E aqui eu posso ter questões reais, efetivas, que eu posso resolver. Eu quero fechar aqui trazendo um conceito do Cássio, ele é um professor da Universidade da Califórnia. Ele está falando muito do mundo bunny, que na tradução para português fica funny, ficou mais bonitinho. Daqui para frente, a gente está vivendo uma aceleração de inovação e tecnologia que está tornando o mundo frágil um pouco na linha do que o Bauman fala, né, da economia líquida, eu diria até que está gasosa, né? Não é nem líquida mais. O mundo está ansioso, as pessoas estão confusas, porque não conseguem visualizar o futuro e não conseguem acompanhar o ritmo da informação. O mundo virou não linear.
a causa-consequência a gente não consegue mais estabelecer. Eu não consigo, daqui 50 anos, pegar um mapa da Ilha de São Domingos e explicar por que chegou naquele ponto. Hoje a gente ainda tem uma linha do tempo e de causa-consequência para eu poder explicar. Daqui para frente eu não tenho mais. As coisas não se conectam mais como se conectavam. As redes, elas não têm uma centralização da informação. Tá? E isso torna o mundo cada vez mais incompreensível. Tá? Para eu poder tomar uma decisão, às vezes eu tenho que juntar tanta informação que eu perco o timing de tomada de decisão. Isso vale para pessoas, isso vale para organizações e vale para governos. Ou seja, a gente está bem ferrado daqui para frente. Tá? Então, como dizia uma executiva da Fiat lá no evento 3 anos atrás, a Fiat vai continuar produzindo carros, mas a Fiat provavelmente não vai vender mais carro daqui a 10 anos. Nós vamos alugar carro, nós vamos, sei lá, será um outro modelo de negócio. Nós estamos falando de uma das maiores montadoras do mundo. Falar, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Ninguém mais vai ter o seu carro. E mudanças disruptivas como essas vão acontecer a rodo daqui para frente. Tá? Então, aí acho que vale a pena pensar que, se as empresas estão mais dispostas a entender o papel delas nesse modelo de transformação, e aí adotando o ESG como um modelo de negócio lucrativo com causa, com um propósito, com uma razão de ser, é um modelo muito bem-vindo, e a gente tem que engajar e oferecer a oportunidade para as empresas compreendam melhor os territórios onde eles estão, onde podem intervir, porque isso melhora até a própria condição de negócio e a sua imagem. Não é só uma questão de imagem, tá? É questão de abrir novas oportunidades até para melhorar e ampliar o negócio das organizações. E, por conta disso, só lembrar, saúde mental é o problema e o negócio do século XXI, por razões óbvias. Vamos mais uma? Eu comecei com uma imagem, quero fechar com 2 imagens. Okay? 2 imagens que transitam aí num tempo de 31 anos, que é da Praça Tiananmen, e do nosso bolsonarista pendurado no caminhão. As fotos vão transcender o tempo. E eu não vou entrar no mérito das 2 loucuras praticadas aí com 30 anos de diferença, nem as razões que fazem aquele militante chinês parar uma coluna de tanques ou o militante se pendurar na frente de um caminhão. Tá? Isso é funny, mas não é funny. Tá? Esse é um mundo que a gente está vivendo. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Tá? E aí, gente, quero falar o seguinte, para finalizar. Ele voltou. Estou aqui? Estou no lugar certo? Ele voltou. Ele caiu, ele foi escorraçado, ele teve o seu passado desonrado, ele se fortaleceu, lutou durante esse ano inteiro e nas últimas semanas venceu. Em 2023, o Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, gente. Incrível. Eu falei para vocês, eu anunciei que nós teríamos palestrantes incríveis ao longo do dia, e eu estou entregando, eu estou cumprindo a minha promessa.